Boa tarde, meninos do nono ano, tudo bem? Em continuação àquela aula sobre propriedades da matéria, hoje a gente vai entender os 3 estados físicos da matéria. Quando eu estudava, quando eu estava no nono ano, eu não tinha muita facilidade em compreender o que eram os estados físicos da matéria. Por mais que a gente saiba, né, às vezes de cabeça, o estado físico da matéria sólido, líquido, gasoso, eu não tinha uma compreensão de por que uma coisa era sólida e por que outra coisa era líquida, certo? Então eu vou tentar ajudar vocês com isso hoje, se é que vocês são como eu era. Então, pessoal, os estados físicos da matéria, como eu já disse, são os estados sólido, líquido e gasoso, tá? Então, pegar minha caixinha de fósforo aqui, né? É uma matéria que está no estado sólido. Se eu pegar aqui meu copo d'água, a água está no estado líquido. E se eu pegar o oxigênio que eu estou respirando, está no estado gasoso, certo? Agora, por que essas matérias, né? Por que elas estão, cada uma, em um estado físico? Então, para ajudar vocês a compreenderem como que a matéria se comporta, eu vou compartilhar aqui na minha tela o simulador PhET da Universidade do Colorado, que é um simulador que eu faço propaganda de graça, porque eu acho ele realmente muito bom. Então, olha só, garotos. A gente tem aqui, a matéria, né, o material, o átomo, o gás, oxigênio. Tá? Uma coisa importante também, meninos, diferença de átomo e molécula, vocês sabem? O átomo, como eu disse na aula passada, é como se fosse, né? Como se fosse cada bolinha, tá? Só que essa bolinha, ela não fica sozinha. Geralmente ela vai fazer ligações. Quando ela faz ligações, então tem mais de um átomo junto, aí a gente já tem uma molécula. A molécula, ela pode ser do mesmo elemento químico, como é o caso aqui do oxigênio, né, onde a gente tem 2 bolinhas de oxigênio. Ou ela pode ser a junção de outros elementos químicos, como é o caso da água, que é aqui, ó, mostrando no cantinho, é uma bolinha de oxigênio, essa laranjinha, com 2 bolinhas branquinhas de hidrogênio. Então, nós teremos a junção de 3 átomos, certo? Então, vamos entender. Estou com um elemento químico aqui, oxigênio, né? A molécula de oxigênio tem 2 átomos e a gente está aqui a uma temperatura, deixa eu ver, de menos 160 graus Celsius. Menos 160 graus Celsius. Está frio aí, hein? A menos 160 graus Celsius, a gente percebe que as moléculas de oxigênio elas estão soltas, né? Com uma agitação, ocupando todo esse espaço desse recipiente aqui. Então, a gente já entende que pelo distanciamento entre as moléculas, essa substância que está aqui dentro está no estado gasoso. Mas será que tem como eu fazer esse oxigênio ser líquido? Vamos tentar? Vou clicar aqui no líquido, ó. Líquido. Existe oxigênio líquido. Mas para o oxigênio ficar líquido, o que precisou acontecer? As moléculas de oxigênio precisaram se juntar. E para elas se juntarem, é preciso diminuir a temperatura. Então, reparem que o termômetro, ele foi para menos 216. Ele estava menos 160, não era? Ele foi para menos 216. Então, por que não existe oxigênio líquido no planeta Terra? Porque aqui no nosso planeta a gente não consegue naturalmente atingir essas temperaturas. Pode ser que em outro planeta você consiga, né? E aí a gente encontra oxigênio no estado líquido. Mas pela nossa proximidade com o Sol, a gente não consegue essa temperatura naturalmente. E tem como eu fazer, sei lá, um bloquinho de oxigênio? Eu passar o oxigênio para o estado sólido? Claro que tem. Mas então, se eu quero que as moléculas de oxigênio elas se juntem ainda mais, eu preciso resfriar ainda mais. Então, olha só, vou clicar aqui ó, no sólido. Olha aqui,
oxigênio sólido, como se fosse um bloquinho. Percebam que as moléculas ficaram ainda mais juntinhas e com menos agitação, certo? Então, é possível que uma substância esteja no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Vai depender da agitação das suas moléculas, né, e da distância entre elas. Vou para um exemplo mais clássico aqui, que é o da água. Então, aqui nós temos moléculas de água que estão a menos 127 graus Celsius. Gente, a água congela a 0 grau. Então, a menos 127, ela está bem congelada. Então, a gente percebe aqui as moléculas, né, unidas, pouca agitação. Se eu tirar meu gelo, né, porque a água no estado sólido a gente chama de gelo, da geladeira, né, então, se eu começar a aquecer, olha aí, essas moléculas, vamos observar, ó, 10 graus. 10 graus é a temperatura que faz dentro da sua geladeira. Nessa temperatura, a água ela está um pouco mais agitada e as moléculas estão um pouquinho, elas perderam aquele arranjo que elas tinham, né? Então, a água ela deixa de ser sólida e passa a ser líquida. Por isso que ela não fica com formato, né? Porque as moléculas estão um pouco mais desarranjadas. E se eu continuar aquecendo a minha água, olha aí, repara as moléculas. As moléculas vão começar a se agitar mais e vão começar a se distanciar. Aqui eu já estou numa temperatura de menos de 160 graus. Então aí a água, quando a água está nessa temperatura, você observa a água evaporando. Por quê? O que é o vapor? É o descolamento das moléculas daquela água que estava líquida. Então as moléculas começam a se descolar pela sua agitação e começam a evaporar. Certo? Então, hoje, meninos, a intenção era fazer com vocês uma revisão sobre os estados físicos da matéria e entender que toda matéria ela pode ter 3 estados: o sólido, o líquido e o gasoso. A diferença, né, entre uma substância que está no estado sólido, uma no líquido e no gasoso, é o distanciamento entre as moléculas que compõem essa matéria. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Um beijo.